Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos na leitura da carta aos Hebreus. Hoje eu quero compartilhar com você Hebreus, capítulo 10, que é a nossa leitura de hoje. Eu quero ler com você dos versículos 26 ao 31. Está escrito assim: Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas eu quis trazer esses versículos aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre juízo. Muitas vezes, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós não compreendemos, ou o ensino da graça às vezes não fala muito sobre o juízo de Deus, e é algo interessante que nós precisamos compreender. Inclusive no estudo que nós iniciaremos em abril desse ano, né, toda terça-feira, a partir de abril, toda terça-feira às 19h30, nós teremos um estudo bíblico e falaremos de Gênesis até Apocalipse, e também existirão vários temas que nós abordaremos. Falaremos de todos os livros da Bíblia e também falaremos de temas importantes. E um deles é sobre juízo. Nós vamos falar sobre o juízo de Deus. Normalmente, quando se ministra sobre a graça de Deus, pouco é falado sobre juízo. E o entendimento de juízo muitas vezes é equivocado. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que justiça e juízo são coisas diferentes. Tanto é que quando Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo e ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele explica: do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu trouxe esses versículos de Hebreus porque existe um questionamento. Existe juízo na graça? Existe, claro que existe. Mas talvez nós não tenhamos compreendido ainda esse conceito. Como é o juízo? E aí por isso que eu quis compartilhar esse texto com vocês. Veja, muitas vezes algumas pessoas utilizam esse versículo 31, que é terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, para dizer assim: viu? O castigo de Deus é pesado, cuidado, né? Para colocar medo sobre as pessoas. Mas não é nesse contexto que está inserido. Então, quando nós lemos todo o texto ali e lemos o versículo 26, nós vemos: se continuarmos a pecar deliberadamente. Esse é o início do versículo 26 que nós lemos. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. E aí faz uma comparação. Aí fala assim, se lá na lei de Moisés, quem rejeitava a lei morria sem misericórdia, quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então existe juízo sim, mas qual é o juízo? O versículo 26 e esse versículo 29 explicam. O juízo é para aquele que
conhece a verdade, recebeu o conhecimento da verdade, mas rejeita a verdade. É isso que fala, profana o sangue da aliança, insulta o Espírito da graça. No versículo 26, continua a pecar deliberadamente, mesmo depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Tem um outro texto, se eu não me engano, é na carta de Tito, que fala exatamente isso, que diz que duas classes de pessoas receberão o juízo de Deus: aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que desobedecem o evangelho da graça de Deus. Ou seja, aqueles que não conhecem, quando nós olhamos essa palavra no original grego, que não conhecem, é que não se volta para Deus, que não se rende a Deus. E aquele que desobedece o evangelho é exatamente isso aqui que está acontecendo, descrito aqui na carta aos Hebreus. É conhecer a verdade, se volta para Deus, mas deliberadamente rejeita a verdade. Como que essa pessoa vai receber a graça, a salvação? Não tem como. O que resta para essa pessoa é o juízo, o fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que nós não podemos entrar em ensinos equivocados. Então eu quero falar de dois. Por exemplo, o primeiro, quando fala sobre o juízo de Deus, falando para cristãos que muitas vezes estão enfrentando situações difíceis e vem um peso sobre os cristãos dizendo: você está enfrentando isso porque isso é castigo de Deus. Deus está pesando a mão sobre você. Muitos cristãos que enfrentam enfermidades, situações financeiras difíceis, perdas, conflitos na família, muitas pessoas dizem: é porque Deus está pesando a mão. Não, amados, nós estamos sujeitos a enfrentar as dificuldades. Por isso que Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Confiem em mim, mantenham a fé em mim. Eu já venci o mundo. Estamos sujeitos às dificuldades que surgem, aos obstáculos, aos sofrimentos desse mundo. Não podemos ver que qualquer dificuldade que enfrentamos é o juízo de Deus, é Deus pesando a mão. Sabe, muitas ministrações colocam um peso sobre a vida dos cristãos. Isso é errado, porque a palavra diz que aquele que crê em Cristo Jesus saiu debaixo da condenação, não está mais debaixo do juízo e entra para a salvação em Cristo Jesus. A nossa caminhada como salvos em Cristo é uma caminhada de aperfeiçoamento diário, de fé em fé. Enfrentamos dificuldades e obstáculos, sim, e isso não significa que é Deus pesando a mão, por favor. Outra ensinamento equivocado. Então esse é o primeiro, precisamos entender. Outro ensinamento equivocado é o do universalismo. No final todos serão salvos. Mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Deus quer que todos sejam salvos, então não existe inferno, não existe isso daí que os crentes falam. E olha que tem uma linha de evangélicos aí que se dizem cristãos entrando nessa onda do universalismo. Mentira! Existe juízo, existe inferno, existe sim. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Então esses dois ensinos, ficar dizendo que os sofrimentos dos cristãos é o juízo, é o castigo, é Deus pesando a mão, ou então entrar no universalismo dizendo que não existe juízo de Deus, que não existe inferno, que todos serão salvos no final. Duas coisas equivocadas, dois ensinamentos equivocados. Qual é o verdadeiro juízo de Deus? Está descrito aqui. Aqueles que conhecem a verdade, mas rejeitam a verdade. Aqueles que não se voltam para a verdade. Para esses, não tem como eles receberem a salvação. Por quê? Porque a salvação é pela fé, recebendo. Mas se eu conheço e rejeito essa salvação, é o que está escrito ali. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Então, existe juízo na graça? Existe. Para quem? Para quem rejeita a verdade e deliberadamente insiste em viver por meio da vida da velha natureza.
Existe juízo na graça? Sim. Não é do jeito que falam, como alguns falam, Deus está pesando a mão, você está enfrentando isso porque Deus está pesando a mão. Não, amados. Para aquele que crê em Cristo e que caminha na verdade de Cristo, de fé em fé, todos os dias, nós enfrentamos obstáculos, enfrentamos sofrimentos, enfrentamos dificuldades, e não é o castigo de Deus, o juízo de Deus, não. Ainda quando erramos, mas quando nós nos voltamos ao Senhor, se vivemos uma vida genuína de fé, até mesmo quando nós erramos e nos voltamos ao Senhor, o Senhor derrama favor sobre nós. É exatamente a história do filho pródigo. Veja que ele já era filho, ele errou? Errou, mas quando ele se voltou ao Senhor, quando ele se voltou para o Pai, qual foi a resposta do Pai? Favor sobre ele. Festa, roupas novas, um anel para dizer eu tenho uma aliança contigo. Então, amados, nós precisamos compreender esses assuntos para nós não vivermos debaixo nem do medo, ai meu Deus, é Deus que está pesando a mão, e nem de uma mentira, que é essa questão do universalismo, dizendo que não existe inferno, que não existe juízo e no final todo mundo será salvo. Isso aí é uma desculpa para as pessoas viverem pecando deliberadamente. Não. O juízo existe, mas é para aqueles que rejeitam a verdade. Se nós nos rendemos à verdade, se nós não insultamos o Espírito da graça, ou seja, se nós de fato recebemos a plenitude da obra que Jesus Cristo realizou, nós viveremos uma caminhada de fé e em segurança. Nós podemos ter segurança em Cristo Jesus e na salvação que Ele conquistou para nós. O juízo é para quem rejeita a plenitude do favor e da graça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados. Muito obrigada, Senhor. Pai, nos ajuda e nos ensina a vivermos pela fé todos os dias. Obrigada porque sabendo que estamos em Cristo, nós temos segurança em Cristo Jesus. Não precisamos ter medo. Obrigada porque o castigo que era para ser nosso, o Senhor levou na cruz do Calvário. Nos ajuda, Pai, a vivermos pautados na fé, na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou. Nós não queremos, Pai, de jeito nenhum, insultar o Espírito da graça, de maneira alguma profanar o sangue da aliança. Não, Pai, não, Senhor. Nós queremos viver em completa confiança na obra que o Senhor conquistou para nós. Não queremos viver deliberadamente, conscientemente, uma vida de pecado. Não, Pai. Nós nos rendemos a Ti, sabendo que o Senhor conquistou uma nova vida que é completamente livre do domínio do pecado. E nós queremos e vamos viver nessa fé, na verdade do que o Senhor fez por nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos para que o Senhor os ajude a viverem em segurança, em fé. A nossa segurança está naquilo que o Senhor fez e nós podemos confiar na obra do Senhor. Eu oro para que o Senhor ajude, Pai, os meus irmãos a viverem pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.